Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossos estudos acerca da morfologia das línguas de sinais. Hoje vamos estudar um livro bastante famoso, bastante conhecido. As autoras também são bastante conhecidas na área da língua de sinais. Quem são elas? Isso mesmo, a Ronice Quadros e a Lodenir Carnop. Esse é o sinal dela. As duas são autoras desse livro, Estudos Linguísticos da Língua de Sinais. Vamos lá? Então, elas começam o capítulo relembrando, fazendo uma diferenciação entre a fonologia e a morfologia. Vocês já estudaram fonologia da língua de sinais e a fonologia ela vai se preocupar como é que as palavras são constituídas de unidades menores, né, que combinadas se combinam em palavras ou sinais. Mas é importante ver que qualquer mudança dessas unidades pode gerar uma nova palavra. Vejamos aqui alguns exemplos em língua de sinais, né, que os sinais vão ser idênticos a não ser por um parâmetro. Pedra e queijo. Pedra e queijo. O que foi alterado? Um tem uma configuração de mão e o outro sinal tem outra configuração de mão. Vejam só, família e reunião. O que foi alterado? Também a configuração de mão. Duas configurações de mão diferentes. Outros exemplos, trabalhar e vídeo. Esse sinal é bem antigo, né? O que foi alterado? Foi o movimento. Trabalhar tem esse movimento alternado, enquanto o vídeo tem esse movimento simultâneo. Irmãos e também, novamente, o movimento foi alterado. Sábado e aprender. Nesse caso, o local foi alterado. O pai e verde, o local também foi alterado. Meu cachorro. Então, a morfologia, nesse capítulo sobre morfologia, elas começam a exemplificar, a contextualizar esse capítulo, no sentido de que como é que poderia ser construída essa discussão, tendo em vista os estudos produzidos em línguas orais e comparando com o que há em língua de sinais, o que se assemelha, o que se difere, ou fazendo estudos centrados puramente na língua de sinais. E aí haveria um descolamento, né, uma espécie de separação entre essa linguística tradicional e a linguística produzida pela língua de sinais. Então, é uma reflexão que todo mundo que pesquisa na área precisa fazer. O segundo é sobre a omissão, porque até hoje ainda falta evidências na área, falta testes, experiências empíricas e teorias nessa área. Claro que esse livro foi publicado faz bastante tempo, acredito que em 2005 que ele foi publicado. Hoje em dia já estamos numa situação bem diferente, já temos muitas publicações. Desce, mingau, vai para lá. Então, temos muitas publicações na área. Então, estamos em épocas diferentes, em tempos diferentes. E também esse livro, ele está mais situado na área da linguística. Ele não é um livro de ensino de Libras, ele não está nessa área didática da Libras. Ele traz um enfoque muito focado na linguística. Ele não é uma leitura leve para quem não é da linguística. Então, outra questão que é tratada é a terminologia. Quais as palavras que poderiam ser utilizadas? Seria interessante criar uma terminologia nova para a língua de sinais ou utilizar a terminologia tradicional das línguas orais. Depois a gente prossegue, né, falando de estudos da morfologia em diversas línguas, como é que funciona, né, esses fenômenos. E é importante salientar que todas as línguas têm morfologia.
Tem as classes gramaticais, os sinais das classes vão variar bastante. Nomes, substantivos, pronomes, verbos, temos esse sinal e esse outro, adjetivos, advérbios, etc. Então todas as classes, aliás, todas as línguas têm classes gramaticais. E a morfologia, ela se interessa de identificar e saber como é que elas funcionam. É interessante notar também que as línguas de sinais têm classes gramaticais, mas os gestos não têm. Os gestos não são língua, né, à prima vista. É importante também compreender bem claro sobre a datilologia, né, o alfabeto manual, soletração manual. Seria língua de sinais ou não? Muitas pessoas acham que é sim língua de sinais, seria sim língua de sinais. O alfabeto seria Libras, né? A gente vê muita gente distribuindo papelzinho falando assim, aprenda Libras e lá está o alfabeto. Mas será mesmo que aquilo é língua de sinais? Então, aquilo é português? Na verdade, o alfabeto manual não é Libras e não é português. Por quê? Na verdade, o alfabeto manual ele está intimamente ligado à escrita, às letras, né, escritas. Mas a escrita, ela é a língua verdadeiramente? A gente escreve do mesmo jeito que a gente fala? Né? A fala é a língua, o uso da fala é a língua em si, esse sistema linguístico. Quando a gente vai escrever, né, produzir na modalidade escrita, há uma série de adaptações, convenções, que não é como a gente fala, né? Não reflete a língua em uso diário no sentido de comunicação oral. Então, a datilologia ela está intimamente ligada à escrita do português, que por sua vez é a representação de uma língua falada. Então a gente tem uma língua falada, que é um modo de comunicação social. Existe essa representação da escrita, na forma escrita. A gente sabe que a escrita não é natural, como a língua é natural, a língua a gente adquire naturalmente. A escrita, ela precisa de um processo artificial. Você precisa ir para a escola, você precisa ser alfabetizado naquela língua para aprender a ler e escrever. Então ela não é natural, a escrita, a leitura e a escrita. E a datilologia, ela está ligada ao quê? A fala ou a escrita? A gente sabe que é a escrita, né? Ela vai transcodificar as palavras que estão na modalidade escrita, né? Então, na verdade, ela não é nativa da língua de sinais. O alfabeto não é nativo da língua de sinais. Falando um pouquinho também sobre empréstimos linguísticos, é um fenômeno bastante comum, em qualquer língua tem empréstimos, não é uma exclusividade da Libras. Todas as línguas vão ter empréstimos linguísticos. Por exemplo, a própria palavra laptop, que eu estou utilizando aqui, ela não é do português. É uma palavra de língua inglesa que foi emprestada, digamos assim, para a língua portuguesa, e isso acontece a todo tempo, né? Empréstimos linguísticos. Em língua de sinais também isso acontece, principalmente por conta do contato, né? Aqui no Brasil, surdos e ouvintes dividem o mesmo espaço geográfico, né? Não moram em lugares diferentes, não existe uma vila de surdos. Então, o surdo vai ter contato na rua, nas escolas, com outdoors, com placas. Ele vai ter contato com o português, sem dúvida. Então, acontece, às vezes, de uma palavra da língua portuguesa ser incorporada à língua de sinais. Isso é bastante comum. Mas é importante perceber que existe um processo. Não é que a palavra vem para a língua de sinais e ela continua a mesma o tempo todo. Ela pode sofrer alterações para respeitar as regras da língua de sinais. Por exemplo, a gente tem aqui em língua de sinais o sinal de lua. Antigamente o sinal era assim, letra por letra, lua, L-U-A, L-U-A. E na medida que o tempo foi passando, já se perdeu o U e as configurações de mão também foram alteradas. O A passou a ter essa outra configuração de mão.
porque é uma regra fonológica da Libras, né? O sinal de Sol também sofreu alteração. Azul, a mesma coisa. Não se faz mais A, Z, U, L. O sinal sofreu adaptações fonológicas para se adaptar à língua de sinais. Depois a gente vê com mais detalhe esses outros exemplos. Então, o léxico da língua de sinais, pode utilizar esse sinal ou esse, tanto faz. O léxico da Libras tem um modelo que exemplifica, que descreve melhor essa questão. A gente tem, se a gente comparar com as línguas orais, tem algumas características do léxico da Libras que não vão ser encontradas nas línguas orais. Por exemplo, a língua de sinais, ela tem uma tipificação também de tipos de léxico, né? Mais ou menos periféricos, mais ou menos nativos. Por exemplo, a soletração estaria localizada no canto mais periférico, mais distante do núcleo, né? Se a gente tem aqui um núcleo no centro, né, a parte principal, e temos o léxico nativo, né, da língua de sinais, que são os classificadores. Vou dar exemplos de classificadores: de carro, de pessoa, uma motocicleta ou uma fruta que cai de uma árvore. São os classificadores, né, que são léxicos nativos das línguas de sinais. As línguas orais não têm. Na verdade, tem classificadores, mas são de outro tipo, né? Esses que eu estou mostrando aqui não funcionam na língua de sinais do mesmo jeito. Então, vejam só. A gente tem um léxico nativo da língua de sinais e ele respeita as regras fonológicas da língua de sinais mais do que esse léxico estrangeiro, né, importado. Mas a soletração, né, ela não é completamente independente do léxico, das regras fonológicas da língua de sinais. Lembra que eu falei o sinal de lua, que foi modificado para esse outro sinal, porque é mais confortável de se fazer? É por conta das regras fonológicas que influenciam esse processo. Também aconteceu com outros sinais, por exemplo, o sinal de... outro sinal que também começou a respeitar as regras fonológicas da língua de sinais é o sinal de e-mail. O sinal antigamente era assim, com E e um M, e-mail. Com o decorrer do tempo, o sinal foi se modificando e agora a gente utiliza esse sinal. A configuração perdeu aquela conotação da letra E. E o M também perdeu a motivação da letra, da configuração do M, né? Também é importante a gente saber que os classificadores, eles às vezes desrespeitam, apesar de ser léxico nativo, desrespeitam as regras de formação de sinais, principalmente na questão do movimento e configuração de mão. Por exemplo, eu posso dizer que tem uma árvore, o carro bateu e veio a capotar. Vocês perceberam que no momento que eu sinalizei, tinham dois sinais ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu fiz uma árvore, depois eu fiz um carro, e eu fiz que esse carro veio numa estrada, ele bateu numa árvore, e a fonologia falaria que isso não seria um bom sinal, né, de ter duas configurações de mão diferentes, dois movimentos diferentes ao mesmo tempo. Isso não seria um sinal aceitável, fonologicamente aceitável. Mas no uso de classificadores isso é bastante comum. Eu posso fazer uma pessoa subindo numa árvore também, tem o sinal de árvore, tem o sinal de pessoa, e eu faço essa interação da pessoa com a árvore. É interessante também a gente notar que a língua de sinais, os classificadores, eles influenciam fortemente a criação de novos sinais,
né? Tem vários sinais que são influenciados. Por exemplo, diversidade. Diversidade é um sinal que nasce de um classificador. Na verdade, tem vários exemplos. Vejam só. Aqui é como se fosse um léxico não nativo, né, que está fortemente marcado por um empréstimo linguístico. E depois de um tempo, ele vai se adaptando às regras fonológicas. Veja que nunca era realizado assim, letra por letra. E no decorrer dos anos, ele passou a ser realizado de uma maneira diferente. Simplesmente assim. Perdeu-se as letras C, A. E também como é que acontece essa influência de classificadores para um léxico comum, né? Você pode fazer o classificador de pessoas andando, se encontrando. Número de pessoas, você vai fazer a alteração da configuração de mão para indicar que é várias pessoas. E depois nasce o sinal de trânsito, né? Um sinal lexical que ele faz referência a esse movimento de pessoas. E isso é justamente por conta dos classificadores, né, que motivaram a criação do sinal. A gente sabe também que os parâmetros podem se tornar morfemas, podem vir a ter significado. E a morfologia, ela basicamente tem duas grandes áreas. A derivação, esse é o sinal, derivação, e a flexão. A derivação acontece quando um sinal já existente pode se tornar ou derivar um sinal novo, né? Criar um sinal novo. A flexão acontece quando a gente pode modificar o sinal, mas o significado vai continuar o mesmo. Você vai alterar alguma coisa daquele sinal. Por exemplo, de derivação. Se eu falo esse sinal de casa e aí eu faço o sinal de escola, a partir de um sinal eu estou criando um novo significado. É uma nova coisa, um novo ser, né? Casa se torna uma escola. E uma flexão, eu posso fazer casa, casinha, o significado continua o mesmo, mas eu estou dizendo que a casa é pequena. Ou casas, por exemplo, aí eu estou indicando que não é uma só, estou indicando uma quantidade maior de casas. Há também um consenso nas pesquisas que é muito comum que na língua de sinais haja essa composição e a incorporação na criação de novos sinais. Isso é bastante comum. Pesquisas na área também mostram que quando um sinalizante aprende um sinal novo, né, que ele é um sinal composto, morfologicamente complexo, ele não é aprendido de forma holística, de forma inteira. Ele é aprendido e apreendido de forma a separar essas partes com significados. Por exemplo, se a gente fala sinal de lei, de decreto, de regras, o que vocês percebem? Que uma parte continua a mesma em todos os sinais. Lei, decreto, regra, etc. E o que significa essa parte que continua a mesma? Significa papel. O sinal de papel, essa configuração, influencia a criação de novos sinais. Então, quando a pessoa aprende esses sinais, ele aprende também consegue aprender de forma separada esses morfemas. Também pode acontecer de verbos se tornarem substantivos e vice-versa. Pode acontecer também. Vejam algum exemplo. É importante lembrar também que se há mudança de classe gramatical, a gente está falando de
derivação. Vejam alguns exemplos. Tem alguns sinais, por exemplo, que acontecem a reduplicação. E o que significa isso? É quando os parâmetros eles são reduplicados, eles são reproduzidos, mas um deles vai ser alterado, principalmente o movimento, né? Na língua de sinais, o movimento vai ser esse causador das diferenças entre as classes gramaticais, principalmente. Então a gente tem telefonar e telefone, sentar e cadeira, perfumar e perfume, pentear e pente, e ouvir e ouvinte, roubar e ladrão, aqui são todos exemplos de reduplicação em língua de sinais. Os parâmetros continuam mesmos, mas tem uma diferença no movimento. Então, os verbos são mais longos, via de regra, né? O que os estudos mostram? Que os verbos têm um movimento mais longo, mais alongado. Pentear tem um movimento mais longo do que o sinal de pente. Pentear, pente. Ligar ou telefonar, telefone. O movimento é encurtado nos substantivos. É importante a gente saber também que esse é um fenômeno comum em outras línguas de sinais, como a ASL, American Sign Language. Acontece a mesma coisa. A gente tem chair e sit, e também tem abrir o livro, open book, e tem book, né? O movimento vai ser alterado de acordo com a classe gramatical dos sinais. Em português também isso acontece, é muito comum a formação de compostos. Quando duas palavras já existentes, juntas, combinadas, tomam um novo significado. Por exemplo, vocês conhecem a palavra em português, guarda-roupa. Quando a gente fala guarda e roupa, não significa esses sinais que eu estou fazendo aqui, porque eu estou fazendo literalmente guardar e roupa. A gente está falando de um móvel, né? Então, ele toma um novo significado. Aqui são alguns exemplos para vocês verem, se tiverem interesse, com mais calma, tá bem? E os compostos nas línguas de sinais? Isso a gente vai ter que esperar um pouquinho até a próxima aula, ok? Um abração, bons estudos, até logo, abraço.